A bomba explodiu, o caos geral em Brasília e o pior de tudo é que tudo vai piorar. Se hoje tá ruim, a única coisa certa que nós sabemos é que amanhã estará pior do que hoje. E semana que vem, pior do que essa, e mês que vem, pior do que esse mês. E o Lula disse, né? Lembra quando disse, o Lula falou que o grosso ia chegar. E olha que chegou bem. O grosso chegou bem em 2024. E agora o Lula diz que ele vai colher em 2025. Meu amigo, aperte o cinto, porque o grosso entrou e agora é a colheita. Imagina a colheita maldita, né? Então o bicho vai pegar e vai pegar muito. Galera, eu sou o Fábio. Se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos, porque nós vamos falar dessa bomba em Brasília. O dólar chegando a 6,21. Tem um vídeo do Gaia aqui que ele fala algumas coisas e eu quero explicar mais com você. Então assiste esse vídeo aqui, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, porque é importante a gente fazer essa análise do vídeo do Gustavo Gaia e outros vídeos que eu coloquei hoje para você. Tem bastantes vídeos hoje, vamos fazer uma análise forte aqui. Vamos lá. O que está acontecendo não é brincadeira. Hoje no Brasil, o povo brasileiro sente saudade da economia no pico da pandemia por causa do governo do PT. O governo Lula, esse governo que está agora devastando o futuro desse país, destruindo a nossa economia, ele causa um estrago maior do que uma pandemia. Sério, as pessoas hoje têm saudade do preço das coisas na época da pandemia. Hoje o Brasil acordou em estado de choque. Muitos, inclusive, achavam que era algum problema com o Google ou com as plataformas, porque como o dólar conseguiu chegar a R$ 6,21. É uma marca não só histórica, mas era inimaginável. E nós chegamos a R$ 6,21. A vida do povo brasileiro vai ficar muito ruim no ano de 2025. Aqui em Brasília, o que predomina aqui no Congresso é uma atmosfera de pânico. Ninguém está conseguindo entender como que o governo conseguiu de uma forma tão rápida destruir a nossa economia. Bom, nós sabíamos que ela seria destrutiva. Nós sabíamos que viria aí um período de vacas magras. O que nós não sabíamos é que seria essa devastação que está acontecendo. E, obviamente, os passapanos profissionais do governo ficam tentando inventar narrativas de que isso é especulação do mercado. Não. Isso é uma reação do mercado ao perceber de forma inconfundível que esse governo vai quebrar o Brasil. Então os investimentos começam a ir embora, as empresas param de abrir, de expandir, de treinar. Ninguém quer colocar dinheiro aqui dentro do Brasil mais. E está todo mundo dolarizando, fazendo com que o real desvalorize da forma que ele está sendo desvalorizado. E aí, preste atenção no que está acontecendo. Para tentar controlar um pouco essa ascensão estratosférica do dólar, de ontem para hoje, o governo do PT torrou 7 bilhões de dólares. São 36 bilhões de reais que foram torrados através do Banco Central, tentando controlar, despejando o dólar, vendendo o dólar das nossas reservas internacionais, que são importantíssimas para o Brasil, até para conseguir empréstimos internacionais. Aqui, pessoal, não sei se vocês sabem, né, mas uma das estratégias, né, para parar o sangramento em uma economia, o que está acontecendo agora, o que se faz é vender um pouco do dólar, tá? Eu escrevi um pouco aqui sobre isso, um economista me estava explicando que, por exemplo, quando o governo brasileiro vende, né, suas reservas de dólar, isso ajuda a reduzir o valor do dólar em relação ao real. Esse processo ocorre através da intervenção no mercado de câmbio. E tem alguns exemplos, por exemplo, aumenta da oferta de dólar. Então, quando o governo, né, o Banco Central, vende o dólar, a quantidade de dólar disponível no mercado aumenta. Isso faz parte das reservas internacionais do país, que são utilizadas para influenciar a taxa de câmbio. Então, você vê que quando o governo vende o dólar, é porque realmente bateu o desespero, né? Bateu o desespero. Então, você vende o dólar e isso aí faz com que o dólar abaixe um pouco, e isso faz com que a inflação abaixe um pouco, mas você tem que ter muito cuidado,
Por quê? Porque esse é como digamos assim, é um trabalho de emergência. Se você continua fazendo isso, você vai acabar afundando tudo de vez. Então, o que está acontecendo no Brasil agora é que o Brasil está, por exemplo, o Lula saiu da UTI e deixou o Brasil na UTI. Então, o Brasil, nesse momento, está na UTI. Na minha opinião, o que o Lula vai fazer é empurrar essa crise para o próximo presidente. É o Lula sair, jogar essa bomba na mão de quem vem em 2026 e aí a bomba estoura na mão dele. É aquela coisa, quando a esquerda sabe que vai perder, eles vão tentar de tudo para destruir o país, para que a próxima pessoa que entre e a bomba estoure na mão deles, que a maioria do povo não entende, né? É o que o Biden está fazendo aqui, tentando arrumar uma terceira guerra, tentando arrumar mais confusões, para que quando o Trump chegue, tenha dificuldade de ter a paz e fazer as coisas que ele prometeu. Então a esquerda trabalha dessa forma. Então é real que isso é uma forma de emergência. Quando vê que o negócio já era, perdeu. Então olha só que eles fizeram duas vendas de câmbio. Eles fizeram uma que não adiantou, continuou o dólar subindo, fizeram outra, deu uma melhoradinha, mas amanhã pode começar, porque tudo isso aí é uma forma uma forma de redução de preço do dólar, mas é uma forma, como é que a gente fala, superficial. Não é uma forma onde você realmente está consertando sua economia. É você tapar o buraco, o sol com a peneira. Ele está tapando o sol com a peneira. Ele está botando o problema mais um pouquinho para frente. É isso que faz quando você faz isso no dólar, né? Mas vamos lá. E fundos torrou 36, mais de 36, uns 40 bilhões de reais. Ao mesmo tempo que o governo quer aprovar um pacote de gastos, de corte de gastos, que é justamente o motivo do mercado ter percebido que esse governo não tem responsabilidade fiscal. O mercado, gente, são pessoas que querem investir, tá? São pessoas que querem colocar seu dinheiro em algo que possa dar lucro. E quando algo percebe que vai dar prejuízo, eles tiram o dinheiro. Então o mercado, ao perceber que, mesmo com todos os sinais de um colapso econômico, de um rombo fiscal, de uma destruição econômica, o governo inventa um pacote de corte de gastos que não arranha nem a superfície do problema. Essa é uma mensagem que o mercado interpretou muito bem. Quer saber? Tô saindo do Brasil. O Brasil não tem futuro. Vou para a Argentina. O dólar despenca, o real despenca e o dólar explode da forma que está explodindo. E aí o Banco Central vai e despeja nosso dinheiro para tentar controlar o dólar. E sabe qual que é o resultado? Zero. A bomba explodiu de tal forma que nem o Banco Central despejando bilhões, gente, 40 bilhões de reais no pelo menos. Mas não é real, né, pessoal? É dólar. O negócio aqui é dólar. Esquece o real. Eles despesaram o dólar para que houvesse mais dólar no mercado, menos demanda, e aí o preço do dólar iria cair. Caindo o preço do dólar, também cai um pouco da inflação. Então essa é a jogada. A primeira jogada do dólar não funcionou, a segunda deu uma funcionadinha, mas nada. Provavelmente amanhã o dólar vai chegar em alta de novo. Então, esse que é o problema. Então esquece o negócio do real. O real não é, é o dólar. O Brasil está vendendo suas reservas em dólar. É isso que o Brasil está fazendo. O dólar continuou subindo de uma forma assim, impressionante. E para piorar, vai o governo e gasta 8 bilhões de reais tentando comprar o voto dos parlamentares para aprovar esse pacote de corte de gastos, que na verdade foi justamente o estopim do mercado explodir dessa forma. Então nós estamos agora essa semana, a última semana antes do recesso, o Lula tentando aprovar um pacote de corte de gastos, que na verdade não vai nem arranhar a superfície do problema, que o mercado percebeu, e para aprovar esse pacote ele está injetando em emendas 8 bilhões de reais, porque os deputados votem, e senadores votem favorável ao pacote dele, porque se não votar não recebe emenda. Tá vendo? É por isso que eu tomei a decisão de eu não mexo mais com emenda. Eu não fui eleito para ficar distribuindo dinheiro público. Eu fui eleito para preservar e fiscalizar os gastos do dinheiro público, a gestão do governo federal e para legislar. Essa cultura da emenda é o que apodreceu a política no nosso país. Infelizmente, essa é a verdade. Tudo bem que alguns deputados usam a emenda de forma correta, eu conheço vários deles, que ajudam o hospital, a organização, mas
É, aqui ele sai um pouco da questão da economia e a gente vai ficar na economia, né, na bomba que explodiu em Brasília. Mas olha só o que o Lula falou. Tá preparado para rir? Olha isso aqui. Eu queria, Haddad, dizer para você, pode ter certeza, Haddad, quem estiver apostando em derivativo vai perder dinheiro nesse país. As pessoas não podem ficar apostando no fortalecimento do dólar e no enfraquecimento do real. Eu já vi isso em 2008. As pessoas achavam que era importante ganhar dinheiro apostando no fortalecimento do dólar, no fracasso do ato e quebrar a cara. Quebrei a cara. E vão quebrar outra vez. Vou. Vão quebrar porque eu não votei para ser presidente para dar errado. E o aqui chegou a 6,21, tá? O Lula pegou o governo com dólar a menos de 5. O dólar já tá 6,21. Quem apostou no dólar fez muito dinheiro quem apostou no dólar, tá? Então o Lula erra. Mas você teve pessoas inteligentes que apoiaram o Lula. Olha isso aqui. Não temos. Da tela. Põe na tela aí, Tá ó. chegando, Emílio. Aí. Hermínio Fraga, eu sou economista, eu vou votar no Lula no segundo turno. Esse é um voto de convicção. Mas eu votei e não me arrependo, mas agora eu tô com medo. Ai, meu amor! Ai, meu gatinho! Por favor, ponha de novo. Ponha de novo. Percebam a toba do Hermínio Fraga. Tá na mão. Olha lá, ó. O primeiro Hermínio confirma. Fraga, eu sou economista, eu vou votar no Lula no segundo turno. Esse é um voto de convicção. Mas eu votei e não me arrependo, mas agora eu tô com medo. O mais engraçado, né, dessas pessoas que fizeram o L é tipo, eu votei, eu não me arrependo, mas eu tô com medo. Ué, se você não se arrepende, tá com medo de quê? Tá com medo de quê, meu filho? E essas pessoas, honestamente falando, são aquelas pessoas que são intocáveis, são tão ricos. E tem claramente que essas pessoas falam assim, Fábio, como que pode um investidor desse ter apoiado o Lula? Bom, duas coisas. Ou é muito burro, o que eu acredito que não é o caso, ou ele quis que o Lula ganhasse para pegar todo o seu dinheiro e colocar no dólar, né? Investir no dólar. Então, ele fez a aposta certa. Você coloca o Lula e você investe no dólar. Aí você multiplica a sua fortuna, porque o Lula iria fazer com que o dólar fosse lá para a lua, né? Isso aí. Mas o Lula, meu amigo, ele veio falar com a gente aqui. Isso aqui é muito forte. Olha o Lula. Então vamos parar com essa bobagem. Ninguém nesse país, ninguém, Sônia, ninguém, vou repetir, ninguém nesse país do mercado tem mais responsabilidade fiscal do que eu. Não é a primeira vez que eu sou presidente da República. Eu já governei esse país e entreguei esse país crescendo 7,5%. A única coisa errada nesse país é a taxa de juros está acima de 12%. Está acima de 12%. Essa é a coisa errada. Não há nenhuma explicação. A inflação está 4 e pouco. É uma inflação totalmente controlada. Totalmente controlada. A irresponsabilidade é de quem aumenta a taxa de juros todo dia. Não é do governo federal. E eu tenho dito para meus ministros, nós já plantamos. Agora 2025 é ano da colheita. Ai, meu Deus! Agora nós vamos começar a colher o que nós plantamos em 2025 e 2026. Meu Deus do céu. Cara, a única coisa que me faz, assim, feliz, desculpa pra você, mas é eu estar nos Estados Unidos, né? Porque, cara, ele falou que o grosso estava chegando em 2024. Olha que chegou, hein? Chegou grosso, mas chegou grosso mesmo. O pessoal que pensou que ia comer picanha tá comendo abóbora, o pessoal que pensou que comia cerveja tá comendo água, tomando água de bica. Ou seja, o negócio ficou ruim mesmo. O dólar, que estava 4 e pouco, tá agora 6,21. A gasolina já passou de 6. Ou seja, tá tudo ruim, mas é melhor assim. E ele botou um cara ali no IBGE para mentir os números. Mas agora ele diz que não tem problema, porque ele vai colher em 2025. O grosso entrou em 2024 e agora a colheita do super grosso. Então, meu amigo, se tava ruim, imagina 2025 como vai estar, né? Mas segura aí, porque sabe qual é a culpa de tudo isso? Você acertou. Ela é de ataque especulativo, porque não tem nenhuma relação com os fatos, né? Porque concretamente
não está acontecendo esse fim de mundo que o mercado financeiro está vendo. Tem uma dicotomia na economia, que apesar da política monetária contracionista, ou seja, está produzindo uma redução do crescimento, porque está subindo os juros, o consumo está crescendo, a demanda está crescendo, o investimento está crescendo, eles precisam reduzir a temperatura da economia. E aí repetir um pouco o que aconteceu, o que estava no primeiro relatório, né? Que é a ideia de que o mercado recebeu muito mal o pacote fiscal. O pacote fiscal faz mudanças, de fato, metade disso. E além disso, houve no meio do caminho uma coisa imprevisível que era o Rio Grande do Sul. Não tem esse fim de mundo que o mercado está vendo. E digo mais, o governo Bolsonaro, ele pedalou. Entendi. Entendi. A culpa é o governo Bolsonaro. Nós estamos agora chegando a 2025 e a culpa é o governo Bolsonaro. A Mop aí, né, a jornalista da Globo, a blogueira da Globo, Mop, tem que culpar o Bolsonaro. Só que esqueceram de dizer pro amigo deles ali na TV do Lula, porque o amigo deles desmentiu, olha isso. Vivido nos últimos dias, na prática, você está acentuando um processo que veio ao longo do ano. Quer dizer, no início desse ano a gente tinha um dólar abaixo de R$5. Sempre se soube que o principal problema da economia brasileira era fiscal. A gente tem reservas internacionais robustas, então não tem problema nas contas externas, tem ali um Banco Central que atua de forma independente, então uma política monetária mais ou menos organizada, mas tinha um problema na área fiscal. Isso não é desse governo, já vem há bastante tempo. Foi desenhado um arcabouço fiscal para conter o crescimento das despesas. E no início desse ano, você começou a ter os primeiros sinais de que o arcabouço teria problemas, porque as despesas obrigatórias estavam crescendo muito acima do previsto. Despesas relacionadas à Previdência, à BPC, emendas parlamentares, quer dizer, muitas despesas ao mesmo tempo crescendo, asfixiando cada vez mais o arcabouço e criando dificuldades para o cumprimento das metas fiscais. Com isso, o dólar foi subindo gradativamente ao longo do ano. É claro que houve um processo de valorização do dólar no mundo, mas no caso do Brasil, esse processo de valorização do dólar foi mais forte do que em outros mercados emergentes, o que sugere que existem elementos domésticos super importantes que precisam ser considerados. E nas últimas semanas, nós tivemos aí a instalação de um certo pânico e a intensificação desse processo de desvalorização da moeda brasileira em relação ao dólar. Nós tivemos, nos últimos dias, 2 vetores que me pareceram particularmente importantes. O primeiro foi a proposta do governo do pacote fiscal. Depois de semanas e semanas e semanas, vai vir um pacote fiscal, vamos colocar as contas públicas em ordem, reconhecemos que há um problema, vamos enfrentar esse problema, aparece um pacote fiscal completamente aguado. Quer dizer, um pacote fiscal que propunha uma redução no ritmo de crescimento das despesas, um pacote que não trazia nada de corte de despesas, efetivamente. Isso acabou gerando uma inflexão em termos de expectativas. Quer dizer, então, o governo não vai lançar mão de nada que efetivamente seja capaz de conter o crescimento do endividamento. E nesses últimos 2 dias, tem repercutindo muito a entrevista do presidente Lula no Fantástico, de domingo. O presidente Lula, no domingo, disse com todas as letras, né? O presidente Lula é adulto, ele sabe o que ele está fazendo. Ele disse que não há problema fiscal no Brasil. E disse que o único problema da economia brasileira é a taxa de juros do Banco Central. Exato. Ele faz isso dentro de um contexto onde a gente está trocando a presidência do Banco Central. Quer dizer, ele coloca ali uma certa névoa sobre o novo presidente do Banco Central. Esse novo presidente ele vai atuar de forma autônoma ou ele vai atuar sob os desígnios do que o presidente Lula considera como uma taxa de juros excessivamente elevada? E quando ele diz que não há um problema fiscal, e a gente sabe que há um problema fiscal, não é uma opinião isso, é matemática. É só você olhar para as projeções. Ô, Mop, é matemática, não é opinião não, querida. Não é opinião, é matemática. O problema fiscal é matemática. Não é o Bolsonaro não, Mop. É matemática. A Mop tá puta ali do lado. Por que a gente entrevistou esse cara? Pô, eu tô aqui dizendo que a culpa é do Bolsonaro, a Paçoca Lima dizendo que a culpa é do Bolsonaro, e vem esse cara falar um monte de verdade aqui na Globo. Poxa, não pode falar a verdade na Globo, né? Pô, dizer de matemática, porra, a culpa é matemática, não é possível. Não sou eu que estou dizendo que é um problema fiscal. O Tesouro Nacional sabe que tem um problema fiscal. A equipe econômica sabe que há um problema fiscal. Ele, na prática, ele sinaliza de que ele não está genuinamente comprometido sequer em sinalizar. Aqui a gente não está nem falando de resolver, mas sequer sinalizar de que o governo dele tem algum compromisso com o equacionamento desse problema. Existe aí uma preocupação
e isso é que está gerando muita fuga de capitais, de que o Brasil caminhe na direção de uma situação como a Turquia viveu há poucos anos, que é a seguinte: você tem um descontrole fiscal, esse descontrole fiscal faz com que o governo tenha cada vez mais dificuldade de se financiar, o mercado vai exigindo juros cada vez maiores. Aliás, ontem o mercado estava exigindo 15% de juro para financiar o governo brasileiro. Chega um determinado momento que o governo não consegue mais pegar dinheiro emprestado, não consegue mais financiar o seu déficit de maneira eficiente, e aí você avança para uma emissão de moeda. E essa emissão de moeda faz com que a inflação escale, isso somado a um processo de escalada da moeda americana, que já gera pressão inflacionária e que faz com que o processo se retroalimente. Esse é o temor hoje. Quer dizer, o temor que a coisa saia do controle. Por mais que o Banco Central aumente a taxa de juros, você não consegue mais conter a moeda americana. Por mais que o Banco Central venda dólares, como ele vendeu nos últimos 2 dias, você não consegue conter a escalada da moeda americana, porque as pessoas estão muito temerosas do que vai acontecer num futuro não muito distante. Me parece que o governo sabe que há um problema, mas pelo menos do ponto de vista político, a aposta, pelo menos até agora, é de, olha, vamos jogar esse problema mais para frente, depois de 2026, quem sabe, a gente resolve e tal, e aí a gente enfrenta isso de maneira mais estruturante. Até lá, não vamos mexer nisso, porque isso vai... Vamos jogar para o 23, que lá a gente resolve isso. Porra, não seja inocente, né, querido? Vamos jogar para o 26, porque eu saio, não vou conseguir mais, porque o Lula tá mais para fora do que para dentro. Então, essa é a visão do Lula. Olha, juntar o time dele e falar o seguinte: olha, a bomba estourou, acabou, afundamos com a economia, mas o que a gente vai fazer? Nós vamos imprimir dinheiro, vamos vender dólar, vamos carregar isso com a barriga até 2026. 2026 eu tô fora, a direita vai ganhar mesmo, explode essa bomba na mão deles. Eu quero estar fora desse negócio. É exatamente o plano dele. O Lula, nos seus 2 governos, ele fez a mesma coisa. A bomba explodiu na mão da Dilma, mas todo mundo sabe que aquela bomba foi formada no governo Lula. Então, o Lula, nesse aspecto, ele tá jogando com a mesma moeda. Ele sabe, ó, tá doentinho, já de acordo com o que ele falou, parece, né? Eu não, olha, quando eu vou deixar o Brasil feliz, você vai deixar o Brasil. Isso é verdade, tá? Primeira verdade que o Lula falou. Ele falou assim: eu vou deixar o Brasil feliz. Lula, se você deixa o Brasil vai ficar feliz. No momento que você deixa de ser presidente, o Brasil fica feliz. Então, com certeza, você vai deixar o Brasil feliz. Claro que a economia vai estar uma merda, as coisas tudo vai estar ruim, mas só pelo fato de você sair do Brasil, você deixar a presidência, você vai deixar o povo feliz. Só por isso. Agora, tá tentando de tudo, não tá resolvendo. E vai tentar carregar isso com a barriga, vai tentar afundar mais ainda com a economia, estourar tudo, mas vai jogar pra mão de quem vem em 2026 se arrebentar. É isso aí. Galera, o próximo vídeo a gente vai falar sobre, cara, esse negócio, essas luzes aparecendo aqui nos Estados Unidos, né, em New Jersey, esses drones, tem algumas coisas saindo aqui interessantes. E eu quero falar para vocês o que estão dizendo aqui nos Estados Unidos. Eu fiz umas traduções aqui com a inteligência artificial deles falando. Cara, falaram umas coisas assim, olha, não sei se você vai acreditar não, hein? O negócio é meio cabuloso. Mas vem assistir o próximo vídeo aí. Daqui mais ou menos umas 3 horas eu volto e a gente vai falar sobre isso, tá? Deus abençoe a todos vocês. Tenham um dia maravilhoso. Vejo vocês na próxima. Um abraço.